Olá pessoal do meu canal, tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Hélio Luz e eu quero nesse vídeo falar um pouco sobre um texto muito interessante e trazer um tema muito atual, pelo menos ao meu ver, que está em João no capítulo 2, a partir do verso 13, eu vou ler aqui. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: Tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram os seus discípulos que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Só até aqui. Então, pessoal, olha só, o que eu quero tratar aqui com vocês nesse vídeo. Hoje, a gente tem uma expressão que é muito usada em algumas igrejas, dizendo assim, se referindo à igreja como casa do tesouro, certo? E olha só, esse texto que nós lemos de João, capítulo 2, ele tem um título aqui na minha Bíblia, diz assim, Jesus purifica o templo. A versão que eu estou usando é a Almeida Revista e Corrigida. O que acontece? Na época de Jesus, o templo, que era o local onde as pessoas sacrificavam a Deus, eles tinham um comércio que funcionava para ajudar as famílias a fazer esse sacrifício. A lei determinava o animal, a família que tinha condição, a família que não tinha condição. A gente não vai entrar nesse pormenor aqui. O que eu quero tratar é o seguinte: existia um comércio no templo, um comércio que era, vamos dizer assim, legalizado. Que comércio era esse? O do câmbio da moeda. Haviam várias moedas circulando na época. Tinha estáter, dracma, né? Por exemplo. E aí o que acontece? Havia como se fosse um câmbio, né, para converter para a moeda utilizada ali, e tinha também a venda de animais para o sacrifício, porque naquela época as famílias vinham às vezes de outra região, de uma região mais longe, às vezes dias de caminhadas, e trazendo um animal para o sacrifício. Então o que acontece? Esse animal que era trazido para o sacrifício, às vezes por conta da viagem, ele chegava cansado, ele chegava em um estado que ele era reprovado para o sacrifício. Então, para que essa família não perdesse viagem, ou para que a família não precisasse trazer um animal na viagem, o próprio templo vendia animais para o sacrifício. Só que o que estava acontecendo? Os responsáveis para fazer a inspeção do animal, eles estavam reprovando todos os animais, ou praticamente todos os animais. Então, às vezes, um animal estava apto para o sacrifício, mas o responsável por esse comércio no templo reprovava o animal, dizendo, por alguma razão, ele não está apto para o sacrifício. Mas você compra aqui um dos nossos para poder sacrificar. Então, eles pegavam, compravam esse animal reprovado por um valor muito mais baixo e vendiam um animal no templo por um valor ali já pré-estabelecido, tabelado, para que a família pudesse sacrificar. Só que qual é o problema maior disso? Esse comércio poderia haver para ajudar as famílias. O problema é que esses animais que eram reprovados para o sacrifício, eles davam um banho, davam um jeito no animal e depois vendiam esse animal para uma outra família, agora como um animal apto para o sacrifício. Então o que acontece? Virou trambique, virou marmelada. Acha que trambique é coisa de agora? Acha que só brasileiro que é malandro? Malandragem já vem de muito tempo, trambique já vem de muito tempo. E o trambique religioso também já vem de muito tempo. Então o que acontece? Reprova um animal, compra esse animal bem barato, dá um banho nele, dá um trato nele, deixa ele descansar alguns dias, depois eu vendo esse animal pelo preço tabelado e eu lucro com isso. Então virou um comércio diabólico, um comércio maligno. É a exploração da fé popular. E o que acontece? Nesse comércio, Jesus chega no templo, no átrio. Lembra que o templo era dividido em 3 partes: átrio, santo lugar e santíssimo lugar. O átrio era o local onde toda a população se reunia, todo o povo podia se reunir no átrio, inclusive mulheres podiam entrar no átrio. Então o que acontece?
O átrio era o lugar da comunhão maior, né? O santo lugar e o santíssimo lugar já eram de acesso restrito aos sacerdotes e ao sumo sacerdote. Aos trabalhadores do templo. Mas o átrio era para todo mundo. Então, no local de reunião para todo mundo, estava havendo esse comércio. É interessante a gente observar que essa passagem de João, que nós lemos no capítulo 2, ela fala Jesus purificando o templo, e ela acontece imediatamente após a Bíblia narrar a história da transformação da água em vinho. Então, o que acontece? Foi uma purificação que foi feita no início do ministério de Jesus, porque a transformação de água em vinho, ela acontece, é o primeiro milagre de Jesus. Agora, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Mateus 21, Marcos 11 e Lucas 19, conta também a história da purificação, mas já conta perto da crucificação de Cristo, ou seja, houveram duas purificações no templo, uma no início do ministério de Jesus, outra no final do ministério de Jesus, porque Jesus se importava com o templo, Jesus se importava com a maneira com que o templo era tratado. No texto que nós lemos de João, diz que os seus discípulos, no verso 17, diz assim: lembraram-se os seus discípulos de que está escrito, o zelo da tua casa me consumirá. Então, olha só, os discípulos lembraram que Jesus era zeloso com o templo. Então, meus amigos, irmãos, você que está vendo esse vídeo, o que eu quero compartilhar com você? A maneira que nós temos que ter no nosso coração o tratamento com o templo, com a igreja. A igreja hoje é o templo do Senhor. E Jesus, aqui no capítulo 2 de João, ele fala que não é para se fazer da igreja um lugar de negócios. Igreja não é lugar de negócio, igreja não é lugar de comércio. Eu não estou falando da cantina que os irmãos fazem no final do culto para levantar uma grana. Não estou falando de alguma coisa, algum evento, o festival do sorvete, o festival do pastel que a igreja faz para levantar um recurso. Não. Eu estou falando da exploração da fé alheia. Porque nós estamos falando aqui de sacrifício. O povo tinha que sacrificar. Então eu estou pegando um elemento ali que o povo era obrigado a fazer, e estou fazendo com que eles paguem caro para poder sacrificar a Deus, no sentido pior da palavra da exploração, da humilhação, né, de reprovar o animal da família, de vender um animal e depois revender esse animal reprovado como um animal apto. Quer dizer, o negócio da pior espécie. Nos outros 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus chama as pessoas que estão fazendo isso, que estão transformando o templo em um covil de salteadores, quer dizer, lugar de ladrões. Mas Jesus diz assim, mas a casa do meu pai tem que ser chamado de casa de oração. A pergunta que eu faço para você é o seguinte: desde quando desde quando o templo deixou de ser casa de oração para ser casa do tesouro? Porque hoje, lembra no início do vídeo, eu falei, a expressão que a gente usa hoje, que muitos pastores usam hoje, é casa do tesouro. Tragam os dízimos à casa do tesouro. Templo não é casa do tesouro. Casa do tesouro, quando a Bíblia refere isso, Neemias fala sobre isso, era um compartimento onde as contribuições, os dízimos eram depositados. Lembrando que o dízimo não era só dinheiro, eram mantimentos também. É por isso, inclusive, que a Bíblia recomenda que as ofertas e os dízimos sejam trazidos logo, sejam as primícias, porque era perecível. Se eu não dizimar logo da minha colheita, perde, e aí não tem mais utilidade nenhuma. Então o que acontece? Hoje a turma fala, trazer a casa do tesouro, e a minha pergunta é, desde quando o templo se tornou casa do tesouro? Jesus disse que o templo tem que ser conhecido como casa de oração, e não lugar de negócios. Então, meu amigo, o que eu quero compartilhar com você nesse vídeo não faça do templo, da igreja onde você congrega, do local onde você vai, um lugar de negócio. Nem tenha isso em mente. Você não vem para o templo para negociar com Deus. Há pastores que dizem assim, se eu não negociar com Deus, eu vou negociar com quem? Com o diabo?
é um conceito errôneo, erradíssimo. Nós não estamos na igreja, nós não vimos a igreja para negociar com Deus, nós vimos para orar. A igreja, a grande referência que a igreja tem que ser para a comunidade onde ela está inserida, é um local de oração. É um local onde se vai para falar com Deus, não negociar com Deus, muito menos com o irmão, muito menos explorar a fé do irmão. Igreja não é lugar disso, igreja é lugar de orar, igreja é lugar de falar com Deus. Salomão, quando inaugura o templo, na oração de inauguração do templo, ele fala, se eu não me engano, por 4 vezes ou 6 vezes, eu não me lembro exatamente, ele fala que ele sabe que Deus não cabe dentro daquela casa que ele construiu. Mas mesmo assim ele ora dizendo, Senhor, mas quando nós orarmos deste lugar, ouve a nossa oração. O grande pedido de Salomão era, ouve a oração feita nesse lugar. E Deus responde, porque houve uma grande manifestação da glória de Deus na inauguração do Templo de Salomão. Eu estou falando do Templo de Salomão, o templo histórico, o templo bíblico. Não estou falando do Templo de Salomão, esse aí que vocês conhecem aí em São Paulo, não. Então, irmãos, o que eu quero recomendar para vocês, e se você não é cristão protestante, mas é cristão católico, ou de qualquer outra religião, não importa, né? A grande referência do templo de Deus, da igreja, tem que ser casa de oração, e não casa do tesouro. Na casa de oração existe o lugar do tesouro, a casa do tesouro, que é um compartimento. Eu não estou pregando contra a contribuição financeira, não estou dizendo que você não precisa dizimar hoje, contribuir, não. Não é isso que eu estou dizendo. De repente, em outro vídeo, em uma outra oportunidade, a gente fala um pouco mais especificamente sobre a contribuição em si, dízimos, ofertas, essa questão toda. Hoje eu quero dizer que a grande referência da igreja, do templo, é casa de oração. Você tem que saber que igreja é lugar de oração. Você tem que ir para a igreja sabendo, lá é para eu orar, para falar com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Eu quero pedir, deixa aí seus comentários aí embaixo, dá um ok, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá um ok não, dá um curtir aí, curte o vídeo, assine o canal, dá essa força pra gente, porque eu estou tentando fazer aqui, era para eu ter feito o vídeo há uma semana atrás pelo menos, mas não consegui. Então quero pedir, dá essa força pra gente, porque eu quero fazer desse canal um canal de bênção para a gente falar da palavra de Deus, compartilhar. Então deixa aí o comentário, fala mesmo, se inscreve, comenta esse vídeo e deixa uma opinião, uma sugestão para um tema futuro que nós estaremos falando sobre ele também. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.